Estamos de volta com mais um programa História Atual. 150 dias se passaram desde o início do conflito entre Ucrânia, Rússia, Ucrânia. E como é que a imprensa tem acompanhado? Como é que você tem acompanhado esse conflito que já dura 5 meses? Sai daí. Em instantes, nós iremos fazer uma entrevista e um balanço do atual quadro da guerra entre russos e ucranianos. No programa de hoje, nós iremos conversar mais uma vez, e é uma grande satisfação, com Cristiano Alves. Cristiano é tradutor, intérprete, blogueiro, colunista do jornal russo Polexpert e bacharelando em Relações Internacionais, recriador histórico e pesquisador de assuntos russos e da Segunda Guerra Mundial. O que nós vamos conversar hoje é sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia após 150 dias de combate. Cristiano, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite para bater esse papo e para esclarecer ao nosso público a situação atual da guerra. Muito boa tarde, Lemuel. É um prazer estar mais uma vez aqui em seu canal. É um prazer estar falando para o público de Mossoró e também de outras regiões do país que muitas vezes não têm opinião formada, que têm dúvidas ou que muitas vezes também têm uma opinião formada, mas gostariam de conhecer outros pontos de vista, outras situações e outros dados que eu irei apresentar aqui. Alguns fatos importantes que nem sempre são tomados em conta. Sempre tenho dito que, desde o início deste conflito, desde os primeiros minutos, ainda quando foi anunciada a decisão de iniciar uma operação militar especial, o canal no Telegram Cristianograd, com K, tem feito uma cobertura dos eventos baseado na cobertura de outros canais, tanto russos quanto ucranianos, de doutores, politólogos, especialistas em relações internacionais, e temos procurado fazer a análise mais objetiva possível. Nós não gostamos de fazer conjecturas, embora muitas vezes elas acabem sendo inevitáveis. Mas é muito importante dar uma ênfase aqui ao fato de que o nosso canal ele não é um veículo de mídia tradicional, que muitas vezes apenas pegam análises geopolíticas no nível de filmes do 007 ou do cinema americano. Nós analisamos todos os fatos por todos os ângulos e repassamos isso para o nosso público. Eu até posso dizer que talvez se há uma previsão que nós fizemos e que hoje eu reconheço como equivocada, mesmo porque não foi uma previsão exclusivamente nossa. Isso foi algo que foi refletido principalmente na mídia ocidental, em jornais como o The New York Times, como o Washington Post, entre outros, que seria a possibilidade da Rússia ocupar, em questão de algumas semanas, se não toda a Ucrânia, pelo menos até Kiev. E essa previsão ela se mostrou equivocada, porque quem fez a previsão, quem analisou as circunstâncias, não contavam com o fato de que não somente os Estados Unidos, como praticamente o mundo inteiro iria se colocar não somente do lado da Ucrânia no plano, digamos, ideológico, como também enviar armas, enviar veículos. Né? Muitas dessas armas são as mais modernas, como é o caso dos lança-mísseis, lança-foguetes HIMARS, por exemplo, que estão sendo já usados, foram entregues pelos Estados Unidos. Há militares ucranianos que estão fazendo treinamento em locais como Londres e Washington para operar veículos britânicos, americanos e alemães em território da Ucrânia, ou seja, ela acabou se transformando na prática numa verdadeira guerra mundial por procuração.
eu empregaria esse termo. Porque hoje na Ucrânia, você além de ter milhares de mercenários de praticamente todo mundo, inclusive do Brasil, segundo fontes russas, pelo menos 13 mercenários brasileiros já foram destruídos na Ucrânia. Estima-se que o número total deles hoje seja algo em torno de 50. E se nós pegarmos não somente do Brasil como de outros países, nós teremos um número bem mais alto, que oscila entre 3 a 15 mil. É um número muito alto. E lembrando, claro, que a minha pesquisa, assim como aquilo que o meu canal tem publicado, não somente o meu canal, como principalmente também o do Eduardo Lima, que é um blogueiro que acompanho, não vem falando desse conflito, não é desde fevereiro. Muita gente acha que tudo isso começou em fevereiro, muita gente começou a sentir tudo isso apenas em fevereiro. É algo que se arrasta, eu até posso colocar, desde o início da Euromaidan. Foi um golpe de Estado, uma radicalização da sociedade ucraniana, que visava não apenas derrubar o seu presidente, como também perseguir um grupo odiado, que eram quem? Que eram os russos. Entendeu-se? Por russo, todo e qualquer aquele que tem alguma espécie de afinidade com a Rússia ou também com o passado soviético. Porque, como tem colocado organizações de direitos humanos da Ucrânia, hoje na Ucrânia, até mesmo curtir uma postagem onde tenha, por exemplo, a simbologia soviética numa rede social, é o suficiente para levar até mesmo uma aposentada à prisão por pelo menos 5 anos. Esse é o quadro da Ucrânia atual. Um quadro que, inclusive, tentaram repetir aqui no Brasil, com discursos sobre ucranianização do Brasil, acampamentos da Sarah Winter em Brasília, mas que, felizmente, por enquanto, não deu certo aqui. Cristiano, você terminou fazendo aí um comentário em sua introdução, que era exatamente o que eu ia perguntar no início. Mas aí eu já vou passar para o segundo ponto. Os noticiários mostram que uma parte da Ucrânia foi já ocupada pelos russos. Você acha que é possível a Ucrânia recuperar áreas ocupadas? Possibilidade existe. Na realidade, na arte da guerra, assim como na arte do direito, praticamente tudo é possível. Entretanto, as probabilidades para que isso aconteça, elas hoje são muito baixas. Por quê? Porque como analisaram especialistas, analistas militares, recorrendo aqui a oficiais, por exemplo, das Forças Armadas Americanas, como o Coronel McGregor, coronel da reserva do Exército dos Estados Unidos da América, há nomes como ex-diplomata dos Estados Unidos na ONU e também oficial do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Scott Reeder, tem pontuado. Hoje, a Rússia tem um efetivo de aproximadamente 100 mil homens combatendo um efetivo pelo menos 4 vezes superior, de mais de 400 mil homens do lado da Ucrânia. Para que quem esteja acompanhando possa entender esse cálculo, ele se baseia no seguinte: isso eu já discuti até com uma professora, minha tia, diga-se de passagem, né? Muita gente não entende isso. Algumas pessoas questionam, mas a Rússia tem um exército muito maior, um exército muito mais poderoso, e a Ucrânia tem um exército menor. Sim, é fato que em termos numéricos, a Rússia tem um exército muito maior. É que o fato da Rússia ter um exército muito maior não quer dizer que ela vá necessariamente usar todo aquele exército. Até porque quando você mobiliza o exército inteiro em uma direção, em uma frente, então você também deixa outras frentes desprotegidas. Por isso que durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Stalin se baseou no relatório de inteligência de um espião chamado Richard Zorg. Richard Zorg, ele atuava no Japão e conseguiu informações valiosíssimas para a União Soviética que permitiram a Stalin utilizar a reserva do Extremo Oriente contra os nazistas na Europa. Quer dizer, é preciso de uma logística muito grande para deslocar todo esse contingente, principalmente nos anos ali da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque Zorg descobriu que os japoneses não tinham planos para lançar um ataque ao Extremo Oriente, pela Manchúria.
Eles não tinham esses planos, por isso eles puderam usar essas forças. Então, quer dizer, você mobilizar um exército inteiro é algo que é muito dispendioso. Isso envolve recursos, isso envolve você deixar outras zonas protegidas, e assim sucessivamente. Esses 100 mil homens da Rússia que hoje combatem na Ucrânia são militares profissionais, em sua esmagadora maioria, homens muito bem preparados fisicamente, estrategicamente, em termos de veículos também. É importante frisar que aqui a Rússia adotou por uma solução bastante pragmática. Eles viram que o equipamento militar, os melhores equipamentos militares ucranianos, eles ficam a dever, são ligeiramente inferiores aos equipamentos militares antigos da era soviética, mas modernizados. Eu vou dar um exemplo aqui para o tanque, por exemplo, T-72. Hoje é o que a Rússia mais utiliza nas operações na Ucrânia. É um tanque dos anos 70, mas que modernizado, com uma tripulação bem preparada, ele pode trazer bons resultados no campo de batalha. Por sua vez, os ucranianos utilizam o T-64, que foi um veículo feito 8 anos antes, ainda na União Soviética, mas que ele é um pouco mais complexo. Por isso, o mecânico ele precisa ser mais bem treinado, ele tem mais complexidade, embora também seja um veículo que, devidamente modernizado, ele pode ser usado com grande efetividade. Na supremacia aérea, os russos contam com os mais modernos caças de ataque, caças como, por exemplo, o Su-34, o Su-35, que é uma versão modernizada do Su-27, que os ucranianos não têm. As versões que os ucranianos têm, por exemplo, do MiG-29, né, são versões antigas, sem a devida modernização. Os russos sequer, por alguma razão, não utilizaram o MiG-29, que é uma aeronave muito bonita, por sinal, e que tem grande eficácia, mas que é usada em outras situações. Os russos eles contam com a supremacia aérea. Entretanto, eles têm dificuldade de como fazer o bom uso dessa supremacia aérea. Por quê? Porque, como avaliaram especialistas americanos, os russos fazem menos exercícios aéreos do que os Estados Unidos. E ainda há outro fator que também é determinante nesse aspecto, se nós considerarmos, por exemplo, a questão dos helicópteros, que é a questão da visibilidade. Os equipamentos de visibilidade, as partes que os russos utilizam em seus veículos, tanto aéreos quanto terrestres, eles ainda ficam muito a dever em termos de qualidade. Os melhores que eles têm são equipamentos importados do Ocidente. São, por exemplo, termovisores. Uma visão térmica hoje é essencial para que um piloto possa, digamos, numa distância superior a 5 quilômetros, guiar um míssil. Se você possui uma baixa resolução no equipamento desse, então a precisão vai ser menor. Nesse sentido, os russos eles ainda têm algumas dificuldades. Mas aí tem outros fatores que devem ser levados em consideração, que é o fato de que, mesmo recebendo armas do Ocidente, os ucranianos ainda não se mostraram capazes de repelir o exército russo, tanto de Donetsk quanto de Lugansk, e até mesmo de locais como Kherson. É verdade que em algumas regiões, como por exemplo Sumy, como Kharkov, eles possuem um grande poder de fogo, mesmo porque nessas regiões existe toda uma mobilização. Existe Kharkov, é a segunda maior cidade da Ucrânia, quer dizer, você tem mais números aqui para confrontar os russos, mas que em regiões como, por exemplo, o sul, nós vemos o exército ucraniano sempre recuando. E a verdade é que, mesmo utilizando um efetivo mais de 3 vezes menor, os russos já ocuparam mais de 20% do território ucraniano sem conseguir sem os ucranianos conseguirem recuperar essas áreas. Por isso, a chance da Ucrânia recuperar hoje esses territórios existe, sim, ela existe, mas seria basicamente num evento muito inesperado, por exemplo, talvez um golpe de Estado em Moscou, ou algum problema muito sério entre as tropas, mas até hoje isso não aconteceu. Boatos que foram lançados, por exemplo, sobre a saúde do presidente da Rússia, Vladimir Putin, já foram refutados pela própria CIA. Em uma de suas conferências, um dos líderes da CIA, isso inclusive está no meu canal, o discurso dele na íntegra,
negou qualquer problema de saúde sério hoje afetando Vladimir Putin ou qualquer outro problema sério afetando os comandantes que poderiam vir levar a uma derrocada do exército russo, a uma derrota significativa, digamos assim, a recuperação de territórios hoje na Ucrânia. Cristiano, você colocou aí que o poderio bélico da Rússia seria um dos empecilhos para que os ucranianos viessem a recuperar algum espaço, algum território ocupado pelos russos. Nós poderíamos acrescentar a isso, principalmente no leste da Ucrânia, a questão da relação dos moradores, das populações do leste com a Rússia, essa relação étnica seria também um empecilho para a Ucrânia recuperar aquele espaço? Você tocou num ponto muito importante, Lemuel. No sudeste da Ucrânia, é preciso entender que os ucranianos lutam não somente contra o exército russo, como também contra o exército das repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk. São duas repúblicas que já são reconhecidas pela Rússia, por países também como Cuba, Síria e agora recentemente também pela Coreia do Norte. São países que já têm reconhecimento, embora de um pequeno grupo de países, ainda não têm reconhecimento na ONU, mas que eles têm também as suas próprias forças, têm uma população que guarda um ressentimento muito grande da Ucrânia, por tudo que a Ucrânia fez hoje contra as cidades e populações do leste do país, e tem o exército russo em si. A Ucrânia, ela reconhece tanto a importância de ter um poderio militar ativo contra esses lugares que, até o momento, por exemplo, a República Popular de Lugansk, ela já foi completamente, ela já expulsou completamente as forças ucranianas. Já expulsou as forças ucranianas, mas Donetsk ainda não. Por quê? Porque geograficamente Donetsk se coloca entre a Rússia, entre Lugansk e a Ucrânia em si. E há ainda outro fator: a Ucrânia tem enviado para aquela região não somente as melhores armas, não somente tropas de choque bem preparadas e bem treinadas, como foi o caso do Azov, que caiu em Azovstal, como também enviado mercenários estrangeiros que têm executado uma série de missões. Há inclusive não vou dizer que é um boato, há evidências na realidade de que há tropas especiais das Forças Armadas Americanas que hoje atuam naquela região. Grupos que foram preparados exatamente para se infiltrar, para atuar, como se diz, atrás das linhas inimigas, mas que lutam sob a bandeira da Ucrânia, muitas vezes sob uma credencial de mercenários, somente para excluir dos Estados Unidos a participação direta nesse conflito. É um conflito que ele já é internacionalizado. Isso precisa ser reconhecido. E mesmo dentre os prisioneiros de guerra, já foram feitos prisioneiros marroquinos, britânicos, americanos, pessoas de diferentes países já foram avistadas e capturadas, principalmente em torno daquela região. Quer dizer, a gente percebe que a Ucrânia tem um interesse em montar toda uma resistência naquela região ali, de concentrar as suas forças na região de Donetsk, especialmente para proteger pontos que são considerados, digamos, como grandes vitórias para a Ucrânia. É o caso de cidades como, por exemplo, Slaviansk. Por que Slaviansk? Porque em 2015, quando havia os confrontos entre a milícia popular de Donetsk e o exército ucraniano, uma época em que o exército ucraniano estava muito mal organizado, em que você não tinha essas tropas paramilitares como hoje eles têm, eles conseguiram capturar aquela zona da milícia popular e deram aquilo ali como uma grande vitória. A cidade de Slaviansk, ela foi um grande revés para a República Popular de Donetsk, que isso desmoralizou muito Donetsk e a própria Rússia em si, que era vista como um apoiador das forças de Donetsk. Então, eles têm uma preocupação muito grande, mas que na hora que cair qualquer um daqueles pontos fortes do exército ucraniano, isso aí vai ser
um revés ainda maior para a Ucrânia. Porque hoje batalhas importantes, como por exemplo a batalha por Mariupol, eles já perderam soldados, né, ideológicos, como é o caso do Azov, né, neonazistas convictos. Eles caíram em Azovstal. E caíram, e até foi interessante, que a mídia ucraniana deu como se eles tivessem sido evacuados. De fato, eles até foram evacuados para prisões, né, tanto em Donetsk quanto na Rússia. Mas quem escuta só esse termo evacuação acaba pensando que não, vamos levar os feridos aqui para enfermarias, o que não foi assim. Então, houve um grande revés para a Ucrânia a partir daí, e esses reveses continuam acontecendo. Embora haja uma parte da mídia e mesmo alguns blogueiros sensacionalistas que por pouco não nos dizem que já tem tropas ucranianas chegando perto de Moscou. Antes de ir para a nossa próxima pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora, que está assistindo a nossa entrevista e que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação e assista outras entrevistas com o Cristiano. Desde o início desse conflito, Cristiano tem participado de alguns programas aqui no nosso canal, fazendo essa avaliação muito boa, muito serena. E lembrando também que o nosso programa tem outras entrevistas com outras temáticas, inclusive com sugestões do público que sempre pede para a gente trabalhar outros temas e convidar pessoas, pesquisadores, professores e outros profissionais para discutirmos temas em relação à história, política, economia. Cristiano, saindo um pouco da parte conflituosa, dos combates, indo mais para o cenário internacional. Não que a guerra não tenha já ganho uma repercussão internacional, haja visto você ter afirmado aí a participação de mercenários, o que pode ser caracterizado como uma participação de outros países, mesmo que não reconhecido por esses países. Como está a situação da Rússia em relação às sanções impostas pelo Ocidente? Uma coisa pode ser dita, muito melhor do que muita gente esperava, inclusive os próprios russos. Por quê? Porque no início desse conflito, Lemuel, muita gente tinha um receio, um temor muito grande de que o rublo iria disparar, os preços iriam disparar, e sendo aqui bem prático, muitos russos acreditavam que com esse conflito seria a volta dos anos 90. Os anos 90 que foram talvez um dos períodos mais difíceis na história russa, se não mais. Período em que havia doutores físicos nucleares vendendo banana para sobreviver em mercados municipais. Quer dizer, um período realmente de grandes dificuldades, de grandes óbices na vida do russo comum. O que aconteceu, entretanto, foi o quê? Ao contrário daquilo que houve em 2014, no final de 2014, a Rússia se preparou muito melhor para esse conflito. Para que quem esteja assistindo, o espectador, possa entender. Em 2014, a Rússia, melhor dizendo, o parlamento russo, autorizou ao presidente Vladimir Putin o uso de tropas da Federação Russa para normalizar a situação na Ucrânia, quando o país havia basicamente mergulhado no caos e chegou a depor o seu presidente democraticamente eleito. Praticou massacres horríveis, como foi o caso do massacre de Odessa, bombardeou zonas civis para aterrorizar populares, praticou toda uma série de crimes horrendos que hoje a Rússia alega, inclusive, serem crimes de genocídio. O que aconteceu? A Rússia autorizou o uso dessas tropas. Quando isso aconteceu, houve sanções contra a Rússia, e somente em 6 dias o valor do dólar havia disparado. Bastou apenas 6 dias de bloqueio dos cartões Visa e Mastercard para que uma série de negócios na Rússia começasse a sofrer os impactos disso.
Evidentemente, o que acontece? Isso afeta não somente o grande empresário, como também o médio empresário. E também afeta toda uma classe média que trabalha para essas médias empresas. Eu conheço, por exemplo, conheço muito bem, por sinal, uma empresa da Rússia que ela atua no mercado mundial e que hoje há grandes dificuldades para pagar os seus funcionários fora da Rússia. Por quê? Porque a Rússia foi excluída do SWIFT, o sistema de pagamentos Visa e Mastercard também foi, digamos, ficou parado naquele país, então há dificuldades para você comerciar. Quem é que quer comerciar com um país, né, por mais rico que ele seja, ou mesmo com uma pessoa? Vamos pegar um exemplo aqui, exemplos individuais. Você tem um cliente, o sujeito, você sabe que ele tem muito dinheiro, mas o cartão dele está bloqueado. Ele fica sem ter como pagar. Por mais que ele seja um bom cliente, por mais que ele seja um sujeito rico, mas não existe aí uma liquidez. Existe, quer dizer, uma inconstância, uma situação imprevista, você não sabe se vai pagar, se não vai, como vai fazer para pagar, se você vai ter que pagar mais taxas por isso, e isso acaba, né, inviabilizando negócios com aquele país. Isso dificulta muito a vida daquela empresa, daquele negócio. E isso aconteceu exatamente em 2014, né, quando muita gente se sentiu afetada por isso, quando o valor do dólar disparou e, consequentemente, a Rússia passou por uma breve crise econômica, uma crise econômica de 6 dias, mas que isso foi o suficiente para, né, causar uma grande instabilidade na economia russa. Só que isso não aconteceu esse ano. Esse ano, o governo russo resolveu atrelar o valor do rublo ao gás natural, que é um recurso exigido em praticamente toda a Europa. Por quê? Porque o gás natural, para que o nosso espectador possa entender. Se alguém vem da Rússia, morar aqui no Brasil, e você mostrar para ele o que é um botijão de gás, ele não sabe nem o que é aquilo. Ele não vai saber nem como usar, nem como instalar. Porque lá eles não precisam disso. Lá eles têm o gás que chega por toda uma tubulação, basta abrir a torneira, e esse gás o que vai garantir, será o que irá garantir. Por exemplo, o inverno quente. Um inverno no qual, dentro de casa, eu vou andar com esse tipo de roupa, por exemplo, e não casacos dos pés à cabeça, como muita gente faz no sul, onde nós não temos um sistema de aquecimento. E não vamos esquecer aqui, claro, das consequências sociais disso. Quando alguém passeia, por exemplo, por Fortaleza, nós vamos ver muitas pessoas dormindo no meio da rua. Centenas, milhares. Agora imagine isso aí num país frio. Então, se torna não somente uma questão de luxo, como uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Você vai ter uma série de problemas de saúde, né, e, evidentemente, irá perecer se não tiver o devido aquecimento. O europeu, evidentemente, não quer passar frio. Não quer passar frio durante o inverno, e hoje a grande cartada do Vladimir Putin é exatamente esperar, eu não diria que o Putin está esperando sequer o inverno, mas até mesmo o outono, porque o outono na Europa, principalmente no norte da Europa, países escandinavos, Alemanha, ele é frio. Ele é frio. Nós já vamos ter temperaturas como mais 8 graus, mais 5 graus, e é uma temperatura que, se você não tem um aquecimento devido, você vai ter problemas com isso. É claro que uma parte do alemão, por exemplo, de classe média, pode se permitir comprar uns balões de gás, que são balões enormes, maiores do que uma pessoa, onde ele vai colocar lá algum tipo de combustível fóssil, né, óleo, por exemplo, e utilizar isso aí como aquecimento. Só que não é todo mundo na Europa que pode pagar por esse tipo de sistema. Principalmente se nós pegarmos as camadas mais baixas da Europa. Ela é afetada por isso. E aí nós podemos adicionar aqui outros fatores, como, por exemplo, a questão dos fertilizantes. A falta deles já está prejudicando não somente o mercado europeu, como também o mercado americano. Nós podemos adicionar aqui outros fatores, como a própria questão dos combustíveis, que vai afetar o setor dos transportes na Europa. Então, já há pessoas, né, como na realidade, já havia uma boa parte da população da Europa que questionava
esse apoio, esse entusiasmo em torno da Ucrânia. Porque eles sabem que isso aí não vai aquecer a casa deles. Eles sabem que entusiasmo pela Ucrânia não vai pagar o almoço deles, nem o aluguel, nem a água deles. Isso aí vai causar uma série de problemas. A indústria automobilística europeia, ela já sente os efeitos dessa crise, porque ela depende do titânio russo. A Rússia é a maior fonte de titânio que há no nosso planeta. E é claro que a Rússia também sente os efeitos disso, mas que o gás dela e essa posição de credor em relação ao mercado europeu acaba colocando a Rússia em uma posição relativamente confortável. Se esse conflito chegar até o inverno, então Vladimir Putin terá as cartas que ele precisa para a sua barganha política, para impor as condições a uma Europa que hoje se vê extremamente agressiva e hostil em relação à Rússia, a ponto de prender jornalistas que tentam mostrar o lado do Donbass, como aconteceu, por exemplo, com a Alina Lipp. Alina Lipp, que é uma jornalista alemã, foi filmar a guerra do lado do Donbass, e isso foi o suficiente para que a justiça alemã a revelia, a condenasse a anos de prisão, confiscasse os seus ativos bancários e até mesmo o dinheiro, os euros que ela tinha na sua conta do PayPal. Então, por aqui nós vemos o nível de agressividade que hoje a Europa e os Estados Unidos têm em relação à Rússia. Mas a grande curiosidade é se, diante do frio, diante do inverno, eles irão manter essa mesma agressividade. Cristiano, estamos chegando ao final da nossa entrevista, nós temos um limite de tempo para o programa, e eu gostaria que você, amigo, fizesse suas considerações finais e nela você nos informasse. Você falou do inverno. Como é que a Europa está se preparando para o inverno caso esse conflito se estenda até lá? Hoje a Europa tem buscado formas de suprir essa dependência em relação ao gás da Rússia. São formas que de fato existem. É possível importar, por exemplo, combustíveis fósseis, petróleo de uma série de países, mas que isso acaba saindo muito caro. Por mais que uma economia forte, como por exemplo a alemã, ela consiga fazer isso, a questão é que o cidadão alemão médio, ele vai ter que pagar mais caro. Então, se ele vai ter que pagar mais caro, isso vai afetar as finanças dele. Isso significa o quê? Isso significa uma alta nos preços, isso significa menor poder de compra para o salário dele, isso acarreta numa série de problemas. E ainda existe a questão se a quantidade de petróleo, a quantidade de óleo, de gás que eles conseguirem importar, digamos, de um país como o Canadá, realmente vai suprir a necessidade que antes era suprida exatamente pelo gás natural da Rússia. Então, essa é uma questão muito importante, é uma questão que a Europa já está tentando resolver. Seria até uma ingenuidade a gente acreditar que a Europa não se prepararia para o inverno sem o gás russo, mas que vai ser um processo muito difícil e se ele realmente for possível. Mesmo porque hoje nós estamos vendo uma mudança de foco, mesmo nos noticiários, para questões como, por exemplo, Taiwan, que é uma questão que, se ela realmente se concretizar, se a China resolver reaver aquela ilha ou tomar alguma espécie de passo que ameace os interesses de Washington, a própria Casa Branca já anunciou que eles teriam que abandonar essa questão da Ucrânia, que deixaria Kiev muito enfraquecida. E há outras questões também, como as próprias perdas da indústria alimentícia, da indústria automotiva, que acabarão, com o tempo, irritando o cidadão europeu e fazendo com que ele questione se realmente vale a pena estar ao lado de um homem como Zelensky. Eu quero agradecer a Cristiano pela sua participação e quero, mais uma vez, pedir a você que assiste ao nosso programa para se inscrever, dar o seu like, compartilhar a nossa programação. E
Agora eu passo para o Cristiano fazer suas considerações finais e se despedir do nosso público. Gostaria de pedir a todos que acompanhem o canal do professor doutor Lemuel Rodrigues, que acompanhem o meu canal Cristianogrado, onde você vai ver muitas análises independentes, exclusivas de doutores, professores, militares, também oficiais, diversos pontos de vista, além de materiais em vídeos, filmes, alguns mais pesados, outros também mais leves, mas que explicitam toda a realidade de um conflito que neste momento acontece e que poderá decidir quais serão os novos parâmetros a serem adotados. Se nós continuaremos a viver em um mundo unipolar, regido por valores da hipocrisia, valores que levam a um péssimo entendimento entre os países, ou se nós vamos ver, a partir deste conflito, nascer um novo mundo, onde nós veremos um mundo multipolarizado, um mundo com novos parâmetros, novos valores, baseados em uma cooperação entre esses países. A guerra, ela é um assunto difícil. É um assunto difícil, mas é preciso entender que, como costumam dizer os fisiculturistas, não há ganho sem dor. Não há vida sem a dor imensa que é o parto. Se nós formos parar bem para pensar, é de uma grande dor que surge a vida. E eu espero que, a partir deste momento difícil, a partir deste conflito, a partir dessa guerra por procuração, nós tenhamos uma nova ordem que seja benéfica ao mundo e também ao nosso país, que é o Brasil. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado a você que nos acompanha. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.